Fala rapaziada, Daniel da edição passando aqui no começo do vídeo pra dizer que enquanto eu tava editando esse vídeo eu parei pra dar uma limpada na minha área de trabalho e eu não percebi que os áudios desse vídeo também estavam salvos lá, então eu acabei apagando eles sem querer. Por mais que eu passe o vídeo todo com o microfone na minha frente, vocês vão perceber, não serviu de nada e o áudio provavelmente vai estar horrível porque é o que a própria câmera captou. Eu vou tentar editar esse áudio para tornar ele pelo menos audível, mas bom, dificilmente ele vai ficar. Eu peço desculpas aí pelo erro, nos próximos vídeos não vai se repetir, foi um acidentezinho de percurso mesmo. Recado dado, então bora pro vídeo. Ontem, meio aleatoriamente, estava pensando nos meus tempos de escola e eu cheguei à conclusão de que eu era aquele aluno que os professores falam mal dentro da sala dos professores. Eu nem sei se isso acontece, na verdade, porque eu não sou um professor, eu nunca frequentei uma sala de professores. Assim, na verdade não, até a quarta série eu era bom aluno, eu estudava, fazia minhas lições, né? Aí da quinta série pra frente eu fiquei completamente babafete das ideias. E por incrível que pareça, o que eu mais tinha problema na escola era com briga. Eu falo por incrível que pareça porque quem me conhece hoje em dia não diz isso. Toda oportunidade que eu tenho de brigar hoje em dia, eu deixo passar, eu fujo dela. Se você me conhecer e tiver algum problema comigo, não briga, porque eu não quero brigar. Eu tô há 2 anos, principalmente, na verdade mais de 2 anos, mas principalmente nesse período de pandemia, sem praticar um exercício físico. A única coisa que eu faço é assistir TV ou jogar videogame, eu não faço mais nada, eu não tenho a menor condição física de entrar numa briga. Então assim, não briga comigo. Eu até evito assim, me dispor com alguém pra não brigar. Então assim, se você tiver alguma coisa contra mim, continua tendo. Mas não briga comigo, não sai na mão comigo. Eu imploro pra você. Mas na época de escola não era assim, eu tava completamente louco. Eu cheguei a passar uma semana inteira na sala da coordenadora porque eu brigava. Aí me mandavam pra conversar com a psicóloga da escola, era uma loucura. Eu tava virando o Joker brasileiro na época, eu tava maluco. E assim, uma das primeiras histórias de briga que eu tive, que eu me lembro, foi na quinta série. Tinha um menino na minha sala, o Bruno. O Bruno era um mastodonte, tá? Ele era, assim, eu acho que ele tinha repetido umas 2, 3 vezes. Ele era 5 vezes maior que qualquer um da minha sala, ele era gigantesco. E eu não sei por que ele resolveu implicar comigo na escola. 40 crianças na sala, ele resolveu implicar comigo. Ele resolveu que era comigo que ele ia sair na mão. E o tanto que eu apanhei do Bruno na época da escola, não tá escrito. Nessa época eu voltava de período escolar e eu não lembro por que nesse dia especificamente eu tinha que esperar um pouquinho mais. Então já tinha ido todo mundo embora, eu fiquei sozinho esperando no pátio da escola pra ele voltar pra me buscar. E quando eu olhei pro outro lado do pátio, tava vindo o Bruno, parecendo uma Scania, vindo na minha direção pra me atropelar. Não sei de onde eu tirei coragem aquele dia, mas sabe aquele chutinho do Bruce Lee que ele vira, ele chuta assim, mas com o pé de lado, o pé dá com a sola. Eu dei uma dessa na barriga dele, mas foi bem na boca da estômago, assim, foi pum, foi um belo de um chute. E logo que isso aconteceu, eu vi ele olhando pra mim sem ar, tentando bufar, porque quando você tá sem ar, você não consegue bufar. E nesse meio tempo, a pedido escolar chegou. Então, assim, pra evitar que ele recuperasse o ar e me matasse na porrada, ou que eu tomasse bronca de algum funcionário da escola, eu simplesmente saí correndo pra Peru, e eu consegui chegar a tempo nela. Senão eu não estaria vivo hoje em dia, porque vocês não têm ideia da diferença de tamanho dele pra mim. Eu sei que nessa pressa eu acabei esquecendo a minha mochila na escola, porque não dava tempo de eu parar pra pegar a mochila, enquanto aquele dinossauro tava levantando pra me estraçalhar na porrada. Mas essa história especificamente ela não tem nenhuma consequência muito grave, né? Por mais que ela, quer dizer, fora eu ter sapateado em pé no estômago do maluco. Mas assim, não causou nenhum grande problema pra ninguém depois, não teve nenhuma consequência muito grave. Uma história parecida com essa também é de quando eu saí na mão com um menino e eu estudava numa escola católica, essa é a mesma escola. E no corredor que eu tava saindo na mão com ele tinha uma imagem de Jesus, só que era no tamanho de uma pessoa real, um Jesus no tamanho real. E eu tava saindo no soco com o moleque, na frente de Jesus. Jesus tava me olhando saindo no soco. Teve uma vez, aí já fui mais pra frente, foi na 7ª série, eu levei uma Playboy pra escola. E assim, eu levei pra absolutamente nada, porque assim, é até que normal, você já ouviu falar muita história de moleque que leva Playboy pra escola, mas o que ele vai fazer com a Playboy na escola? Não tem como ele se masturbar na escola, quer dizer, tem como, mas ele não consegue que o professor possa ir no banheiro e sair com uma Playboy da sala de aula. Isso não vai acontecer. Se você levar uma Playboy na escola, é só você se arriscar mesmo pra alguém te pegar e você tomar bronca. E assim, é até difícil alguém te pegar, porque você não consegue tirar da mochila, mulher pelada. Alguém vai ver, você vai tomar bronca. Não tem como você tirar a Playboy da mochila pra ver. Ela fica na sua mochila a maioria do tempo. Mas por incrível que pareça, eu tomei uma advertência por ter levado a Playboy pra escola, porque uma menina na minha sala viu a Playboy dentro da minha mochila. E agora, pensando em retrospecto, eu não devia ter sido punido. Porque eu não tava com a Playboy, ela tava dentro da minha mochila, a menina viu, contou pro coordenador, eu tomei advertência. Assim, quem foi funcionar na minha mochila foi ela. Ela que invadiu a minha privacidade, ela não tava fazendo nada de errado, além de levar uma revista adulta pra escola, mas ela tava na minha mochila. Ninguém tava vendo que eu tava com ela. E a menina mexeu na minha mochila e contou pra coordenadora e eu tomei advertência. Vendo em retrospecto, eu não fiz nada de errado. A errada é toda ela.
Também na 7ª série teve um dos casos mais polêmicos, que foi do campeonato de basquete interclasses. Essa aula tinha um time bom pra adolescentes de 13 anos de idade com 1,60 m de altura. Não tô falando nível NBA, obviamente. E a gente jogou interclasses e a gente chegou na final do campeonato. O problema é que um amigo nosso, o Flávio, ele se machucou na semifinal. Ele era titular do time, ele se machucou na semifinal. Então ele não ia conseguir jogar a final. Ele torceu o tornozelo, algo assim, não vou lembrar o que foi agora que ele se machucou. E o que a gente pensou? Tinha acontecido uma situação parecida com um time de uma outra sala. Eles falaram com o professor responsável pela organização da interclasses. O professor pegou um menino de outra sala e colocou pra jogar com eles, pra eles não ficarem desfalcados. E aí a gente foi fazer isso, tirando a parte de falar com o professor responsável. A gente só escolheu alguém de alguma sala que tinha sido eliminado e colocou pra jogar. E aí a gente escolheu o Matheus, que ele era muito bom. Novamente, ele era muito bom comparando com um adolescente de 13 anos de idade com 1,60 m. Não NBA, não é como se ele fosse o LeBron James brasileiro. Mas pra nós ali ele era muito bom. Na real, a gente nem precisava ter pedido pro Matheus jogar pra gente, porque a gente tinha o Clayton, que era reserva, mas ele era bom jogador também. A gente ia ficar sem reserva. Mas aí o Clayton jogando dava o time. E eu pensando agora, o Clayton ele era descendente de japonês. E eu acho muito engraçado o fato de ter um japonês chamado Clayton. Isso não entra na minha cabeça. Ele tinha 13 anos de barba. Ninguém tinha barba com 13 anos. Acho que hoje em dia também não deve ter, não sei que a medicina avançou de um jeito que criança de 13 anos tem barba. Eu não sei do que eu tô falando. Aí de qualquer maneira a gente falou, tá, vamos pôr o Matheus então, o Cleiton continua no banco se precisar. E a gente pôs o Matheus e ele não tocou na bola o jogo inteiro, assim, a gente não precisava do Matheus. E a gente foi campeão. Beleza, lindo, ganhamos. Só que quando o professor se tocou que o Matheus tava jogando pra gente, sem a gente pedir pra ele ficou puto. E aí depois do jogo ele chamou a gente, deu bronca, que ninguém consultou ele pra colocar, que era muito fácil pegar um menino bom de bola e colocar no time, sem consultar ele. E o que aconteceu foi que ele tirou o título da gente e deu pro vice. Então teve até uma cerimoniazinha lá pra colocar medalha e tal, e a gente teve que ficar assistindo o time que a gente ganhou deles colocar medalha. Eu fiquei triste porque ia ser meu primeiro torneio interclasses de qualquer esporte que eu teria sido campeão. E a gente foi derrotado no tribunal. Nesse mesmo ano, a gente foi também para uma instituição que cuidava de crianças com deficiência, né? A escola tinha tipo um convênio com essa instituição, então direto algumas salas iam para lá para interagir com as crianças de lá, brincar e tal, fazer umas atividades, né? E dessa vez foi a minha sala. Eu me lembro que eu e uns meninos, a atividade que a gente foi fazer era com mais uns 15 meninos que tinham síndrome de Down, né? Eles tinham também a nossa idade mais ou menos, uns 13, 14 anos. E aí eu me lembro que era alguma coisa envolvendo música. E aí a gente foi com voluntários até um palco que tinha tipo um teatrinho lá dentro. A gente foi até o palco, sentou em círculo, cada um com instrumento e tal, foi alguma coisa assim. E eu lembro que um dos meninos do grupo desses meninos que tinham síndrome de Down, na verdade todos, eles estavam muito relutantes com o voluntário e eles estavam completamente passivo-agressivo com o cara, eu não sei porquê, eu não vou me lembrar direito, mas eu acho que o cara não ficava lá todo dia, entendeu? Era sempre novos voluntários, e com esse especificamente parece que eles estavam muito putos. Eu me lembro de um dos meninos que ele chamava Dudu, eu lembro claramente disso, o menino que tava lá de voluntário tava fazendo uma pergunta pra todo mundo, né, tal, e ele, Dudu, e você? Eu lembro que o Dudu se calou, ele não quis responder, ele baixou a cabeça e só levantou a mãozinha assim, tipo, falando, eu não vou responder, ele levantando o dedinho assim. E eu lembro que todos os outros meninos lá da instituição, os meninos que tinham síndrome de Down, começaram, boa Dudu, e não sei o que, tipo, encorajar ele. Eu falei, caralho, eles odeiam o cara, e eu não sei porquê. Nossa, LeBron James. Eu tô assistindo basquete enquanto eu gravo. Todas essas histórias são da minha época de ensino fundamental, mas a insanidade começou a comer solta mesmo no ensino médio. Eu, junto com a minha sala, né, não com a sala inteira, obviamente, mas eu com os meninos da minha sala, a gente jogava bola todo dia no intervalo, né. E a gente já tinha um time meio que pré-montado pra jogar bola. Só que aí tinha um menino, o Luiz Matheus. É impressionante a quantidade de vezes que a gente brigou com o Luiz Matheus. Eu tô pensando agora, não sei nem se eu podia estar falando o nome dessas pessoas, porque eu tô usando nomes reais, né? Bom, vamos torcer pra que nenhuma delas assista isso aqui e não queira me acionar na justiça. E assim, a minha sala se dava muito mal com ele e com a sala dele, mas era principalmente ele, porque ele que agitava as brigas toda vez. Chegou uma hora que a gente não podia mais jogar com ninguém, que a coordenadora chegou e falou, vocês podem usar tal dia da semana pra usar a quadra. E a única sala que podia jogar, na verdade separando por salas, né, e a única sala que podia jogar no outro dia era nossa, porque a gente brigava com todas as outras. Mas a polêmica mais marcante de todas, por incrível que pareça, não foi uma briga, por mais que eu só tenha contado história de briga, dia da Playboy, mas a mais marcante de todas, a que gerou mais polêmica, foi a do Twitter. Quando eu tava no 3º ano já, por algum motivo besta, sei lá, tinha 17 anos, todo mundo é imbecil com 17 anos. Eu resolvi que eu ia fazer um Twitter anônimo, zoando as pessoas da escola. Nada muito pesado também, era só umas piadas meio boba. E assim, por mais que não seja nada muito pesado, isso é errado. Não façam isso, tá? Isso é babaca.
tem uma história interessante pra contar depois, por isso que eu tô contando aqui, mas de qualquer maneira isso é babaca, não façam isso. Talvez se eu tivesse ficado só nas piadas bobas, tudo bem. O problema é que eu tive a ideia incrível de sugerir que a professora de biologia e o professor de matemática tinham um caso entre eles, na internet, sem prova nenhuma, onde todo mundo pode ler. Eu fiz isso numa tarde, né, e no outro dia tinha aula, eu cheguei na escola, tava uma loucura completa, parecia a Los Santos no final de GTA San Andreas, só faltou alguém passando, correndo, carregando uma TV. E aí a diretora foi passando de sala em sala, falando que tinha contatado a delegacia de crimes virtuais, que tentaria rastrear o IP da onde as postagens foram feitas para localizar quem era o responsável. Eu não entendo absolutamente nada de informática, eu não sei se isso é possível de fazer hoje em dia, quem dirá 10 anos atrás, eu não sei se isso era possível, mas ela falou isso e eu fiquei em choque, porque eu poderia ser preso ou processado ou sei lá. Na verdade, não sei se chegaria a isso tudo também, talvez o processo, aí pode ser que sim, mas preso acho que não seria. Mas enfim, eu fiquei em choque, aí eu fui até a sala dela, falei que fui eu. Aí tipo, ela começou a falar, por que você fez isso? Todo mundo na escola gosta tanto de você e tal, e vindo com esses papinhos meio assim, né? Teve uma parada que ela falou, que até hoje eu acho muito estranho, que ela falou pra mim, que a coordenadora da escola gostava tanto de mim, que ela ia me chamar para um almoço na casa dela num domingo, e aí eu fiz isso, e aí ela se decepcionou muito. Por que caralho? Sério, por que caralho a coordenadora chamaria um menino de 17 anos para almoçar na casa dela num domingo? Aleatoriamente. Eu não sei se a coordenadora realmente falou isso ou se a diretora inventou uma história, uma mentira completamente deslavada para fazer eu me sentir culpado. Provavelmente foi a segunda opção, mas como ela pensou nisso? Isso é muito estranho. Eu não sei de onde ela tirou esse absurdo completo. E aí, por fim, como eu falei, eu estava no 3º ano quando aconteceu isso, e aí eu me formei no final do ano, né? E no ano seguinte, eu fiquei sabendo que teve a feira cultural da escola e que o tema da feira cultural foi cyberbullying. Isso foi muito específico, eu tenho certeza que foi uma indireta pra mim. Tá, a verdade é que eu não sei onde eu quero chegar com esse vídeo, eu só precisava gravar alguma coisa e eu gravei. Então é isso aí. Se você gostou, clica no gostei. É bem autoexplicativo, na verdade. E se inscreve no canal aí se você não for inscrito. Eu vou tentar postar com mais frequência agora. Eu tenho até uns roteiros já meio que escritos. Eu vou tentar postar com mais frequência. E é isso aí. Valeu.